Beleza? Luiz aqui. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho como que funciona o Data Map Pattern e como que eu aplico ele, ou seja, como que eu crio um projeto, como que eu estruturo um projeto aplicando esse padrão de projeto. Mas o que que é o Data Map Pattern, né? Porque hoje a gente conhece muito o MVC. Será que tem uma ligação? Sim, na verdade tem bastante ligação. O MVC, ele funciona dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é como o MVC funciona hoje. Então a gente tem uma tela que eu criei um exemplozinho de uma tela, né, que seria a nossa view lá dentro do MVC, né, aqui o Vzinho. E nesse exemplo aqui, quando a gente clicar no botão de salvar, o que vai acontecer? Vai ser enviada uma requisição para a API na rota barra user, ou seja, vai ser feita uma requisição do tipo post para a rota barra users, né? Essa rota, por sua vez, ela vai chamar o nosso controller e o controller vai ser responsável por se comunicar com a nossa API. Com a nossa API não, com o nosso banco de dados. Então, por exemplo, aqui nesse caso, tem duas regras de negócio, né, que a gente pode identificar. Precisa ser verificado o e-mail, e nesse caso aqui, se tivesse uma senha, por exemplo, ele teria que criptografar a senha também, porque o e-mail ele tem que ser único, e a senha ela tem que ser criptografada para mandar para o banco de dados. Né? Então aqui dentro do controller, essas duas regras elas seriam aplicadas. E diferente disso, a gente pode perceber uma coisa. Aqui dentro do controller a gente teria regras de negócio. Será que é melhor local? Será que não é? Porque, tipo, imagina só. A gente vai ter um controller que ele vai fazer a regra de negócio, vai cuidar da regra de negócio, ele vai se comunicar com o banco e ele vai devolver uma resposta. Será que isso é a melhor forma? Será que não é? E o Data Map Pattern, ele modifica um pouquinho isso. Então, a ideia é o seguinte, eu até escrevi aqui se possui uma regra de negócio, que é a mesma ideia, eu tenho a mesma tela. Quando chega aqui na rota, é feita a seguinte pergunta: existe uma regra de negócio? Sim, existe. A gente verificou o que acontece. Quando o usuário entra com um e-mail, se ele entrasse com uma senha também, eu teria que verificar o e-mail e criptografar a senha. Pô, então são duas regras de negócio. Então o que eu faço? Eu chamo um serviço, que nesse caso aqui eu chamei de Create User Service, que ele vai ser responsável por o quê? Por cuidar daquela nossa lógica, daquela nossa regra de negócio que está dentro do controller. Então, o nosso Create User Service vai preparar, digamos assim, os dados para o nosso repository. Então, ele vai verificar se o e-mail não está gravado já, ou seja, se aquele e-mail ele é único. Ele vai criptografar a senha e vai mandar para o repository. A partir desse momento, o repository vai gravar no banco e vai devolver para a rota. Então, até aqui está errado, aqui deveria ser assim. Então, não, estava correto daquela forma. Está bem dessa forma aqui, bem esse fluxo. Então o repository vai gravar para o banco, vai devolver para o serviço e o serviço vai responder para a tela. Então a gente pode ver que a gente tem algumas coisinhas a mais. A gente colocou, na verdade, mais um carinha que ele só vai cuidar da regra de negócio e a gente vai ter um cara que apenas vai cuidar do banco. Então a gente começa a ver que a gente tem uma separação de responsabilidades aqui. Mas vamos lá, vamos utilizar esse mesmo exemplo aqui e vamos aplicar esse modelo utilizando o Data Map Pattern. Então, como é que a gente vai começar? Eu já iniciei um projeto aqui, eu instalei algumas coisinhas, eu instalei o SLint, configurei o SLint com o TypeScript, o Prettier, eu instalei o Chestnut Dev só para não ficar, quando eu for restartar o projeto, ele restarta e não fica toda vez criando os arquivos do JavaScript. Instalei o TypeScript, propriamente dito, e falta aqui, eu instalei o Express também. Então vamos lá. A única coisa que eu preciso fazer aqui que eu acabei esquecendo é dar um yarn tsc init para mim iniciar meu arquivo do tsconfig, que até aqui eu acho que está tudo certo, é o que a gente precisa para agora. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pastinha que eu vou chamar de source. É aqui que eu cuido de todos os meus arquivos, aqui onde eu coloco todas as pastas e coisa. E eu vou começar criando uma pastinha em específico. Eu gosto de chamar ela de roots. Então, deixa eu criar ela aqui. E aqui no caso eu poderia utilizar essa estrutura aqui, de por exemplo users.roots.ts. Só que, tá, eu vou deixar assim por hora, eu não precisaria, mas eu vou deixar assim por hora para mostrar como que fica bacana essa organização. E aqui eu vou criar um index.ts. Eu também vou criar um arquivo aqui chamado de server.ts
aqui dentro da minha pastinha source, que aqui dentro eu vou inicializar o Express e, enfim, vou fazer toda a regra do coisa. Então, aqui eu vou começar importando o Express, de dentro do Express. Eu vou instanciar o Express também. Faltou escrever aqui. Aqui eu vou utilizar também o express.json, porque eu vou estar criando rotas do tipo post, do tipo get. Então, a partir desse momento, eu preciso utilizar o JSON, né? E acho que por hora é isso aqui dentro. Na porta 3333 eu vou iniciar meu servidor e eu só vou botar uma mensagem de callback aqui só para saber que deu tudo certo. Eu vou botar um foguetezinho aqui, só para deixar bonitinha a nossa mensagem. Server is listening. Beleza. Aqui deu um errinho. Ele está pedindo para eu instalar isso aqui. Bom, eu acho que eu não instalei, vou instalar aqui rapidinho. Opa, aqui tem que ser feito com ambiente de desenvolvimento. Beleza. Enquanto isso, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou abrir o meu arquivo de rotas e eu vou começar a criar ele. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é importar de dentro do Express, aqui não é const, é import, de dentro do Express router. Então, eu vou trazer o router para cá e eu vou instanciar ele aqui. A partir desse momento, aqui tem uma coisa bem bacana. Se eu fizer isso aqui, ó, aqui ele espera uma rota, né? Um arquivo que vai cuidar da rota de users. Aqui deixa eu já importar routes. Então, a partir desse momento, aqui dentro desse meu arquivo do user routes, eu não preciso mais toda vez colocar, por exemplo, /users, /id. Porque a partir desse momento ele já vai entender, quando eu colocar, por exemplo, o meu user routes aqui, que quando eu chamar essa rota aqui, esse user routes vai cuidar disso. Então eu posso omitir isso daqui e apenas começar a utilizar dessa forma aqui. Vocês vão ver, vai ficar bem legal. Então deixa eu importar o meu... Deixa eu primeiro criar o meu user routes. Então vamos lá, deixa eu importar novamente o router do Express. Beleza. Vou começar criando ele aqui, instanciando, e eu vou dar um export default user root. Se fosse fazer da forma normal, o que eu teria que fazer aqui é o seguinte, colocar o /users, aí se eu tivesse uma rota do tipo put, eu teria que colocar o /id, e eu não preciso mais disso. Se eu fizer apenas isso daqui, e aqui eu teria a minha request, a minha response. A partir desse momento aqui, ele já vai entender, porque aqui dentro eu vou chamar o meu user routes. Então eu vou importar ele aqui, routes from aqui meu VS Code não está querendo ajudar, deixa eu só reiniciar ele rapidinho. Às vezes acontece isso, é bem normal, o SLint ele dá esses bugs. SLint não, o VS Code você tem que reiniciar. Então tá, acho que agora deu tudo certo. Então, para a gente testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um response.json, vou colocar um ok being true aqui. Beleza, e é isso. Agora, eu também já dentro do package.json, eu criei um script para eu poder iniciar o meu servidor. Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, eu estou passando a flag transpile only, porque tipo, não faz sentido você, quando você for iniciar, fazer toda a transpilação de código. Não tem por que ele fazer toda a checagem de tipo, porque o próprio SLint faz isso. Então, aqui ele já deu até um erro. Então, por exemplo, assim, se eu já estou fazendo isso dentro do próprio VS Code, não tem por que toda vez que eu compilar o código eu precisar ir lá e checar. E aqui eu também estou colocando o ignore watch dentro dos Node Modules, porque não é minha responsabilidade cuidar do que está dentro do Node Modules, né? Então vamos lá. Vou iniciar o servidor aqui.
Vamos ver se deu tudo certo. Opa, deu um errinho. App.express not a function. Aonde? Deixa eu ver no server.ts. Que é app.use. Beleza, já deu certo. Vamos começar aqui dentro do Insomnia fazendo um teste. Eu vou criar uma nova workspace aqui. Só ele abrir. Aí, eu vou começar criando uma nova workspace, que eu vou chamar de YouTube Video. Beleza. Eu vou criar uma pastinha aqui também chamada de Users. Né? Eu vou criar uma rota aqui do tipo get. Por exemplo, find. Vou chamar ela de find. E aqui também vou configurar o meu base URL. Para toda vez eu não precisar ficar escrevendo localhost, enfim. p://localhost 2.2333. Beleza. Vamos ver se deu tudo certo. Aqui, tá lá, /users. Por quê? Porque eu declarei aqui, né, dentro do meu arquivo de roots, /users. Então, eu espero que quando eu clicar em send, ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque eu esqueci de aqui dentro do meu server chamar o meu roots. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou importar minhas rotas, né? Isso aí. Aqui ele não está colocando, não sei porquê. Aqui eu vou dar um app.use, botar meu roots. Eu acho que a partir desse momento já é para ele ter funcionado. Express not defined. Porque aqui eu botei errado também. Aí. Agora sim, agora nós temos a nossa mensagem de ok sendo true. Então, agora a gente está praticamente com tudo configurado aqui para a gente iniciar. Então, vamos lá. Eu sei que eu tenho que criar dois tipos de rotas, certo? Eu tenho que criar uma rota do tipo post, que ela vai salvar um usuário, né? Um usuário. E eu tenho que criar também uma rota do tipo get, que ela vai ter que listar os usuários. Se a gente se lembrar, a gente sabe de uma coisa. O repository ele vai ser responsável por se comunicar com o banco de dados. Beleza. E eu vou ter que ter um service para lidar com a parte da regra de negócio do nosso serviço. Então eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu repository. Então vamos lá. Repositories. Eu gosto de utilizar essa estrutura no plural. É uma particularidade. E aqui eu vou colocar userRepository.ts. Beleza. Eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de userRepository. E eu vou exportar ela aqui embaixo. Export default user repository. Beleza. Aqui eu não vou introduzir banco de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe privada do tipo users, que vai ser um array. Mas um array de quê? Um array de user. Mas espera aí, eu não tenho user ainda. Sim, a gente não tem. Então o que eu vou fazer antes disso? Eu vou criar uma pasta onde eu vou guardar os meus models, certo? Então aqui dentro vai ser a representação, digamos assim, da nossa tabela dentro da nossa aplicação. Então eu vou criar aqui um model de user, certo? Que vai ser nada mais que uma classe, que eu vou chamar de user, beleza? E eu vou dar um export default user aqui dentro. Seguindo a nossa tela aqui, eu vou introduzir mais um campo aqui para a gente poder introduzir a parte de senha, né, de criptografia de senha. Então eu vou ter três campos, né, nome, e-mail e senha. Então vamos lá. Eu vou ter um campo privado, né, string, eu vou ter um name, que vai ser uma string, eu vou ter um e-mail, que vai ser do tipo string, e eu vou ter uma senha, que vai ser do tipo string. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o constructor, que eu não preciso do public aqui na frente, e toda vez que eu iniciar, eu vou já setar as variáveis. Então vamos lá. E o password vai ser uma string. Beleza. This.name vai ser igual a name.
x.email vai ser igual a e-mail. Aqui eu esqueci de colocar aqui. Opa. E o this.password vai ser igual a password. Beleza. Isso daqui vai ser o nosso model de usuário, de user, né? Então, aqui a gente já pode ver uma coisa. Ele não está encontrando, então vamos importar rapidinho o nosso user de dentro do models user. Beleza. Então aqui a gente já sabe uma coisa. Dentro do meu user repository, eu vou ter um array de usuários, certo? E agora, aqui a gente, dentro do repository, eu vou criar dois métodos, mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com type ORM, por exemplo, você vai ter vários métodos. Eu vou criar dois. Eu vou criar o find e eu vou criar o create. Então vamos lá. Public create, certo? E o meu public find, certo? Aqui eu vou introduzir também uma coisa que eu gosto de utilizar muito, que se chama DTO. O que é o DTO? É o Data Transfer Object. Que é o que? Esse cara aqui, ele é um padrão de projeto, digamos assim, para transferência de objetos, né? Transferência de dados entre objetos, digamos assim. Como é que ele funciona? Ele me diz que eu tenho que criar uma interface, então eu vou criar uma interface request aqui, e eu preciso dizer o que esse meu método create ele vai receber. Bom, a gente sabe, olhando aqui dentro do users, que a gente precisa passar o name, o e-mail e o password. Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar uma interface aqui, que vai ter um campo name, e-mail, que vai ser do tipo string, e um password, que vai ser do tipo string. Mas olhando bem, a gente consegue ver que você tem um name, você tem um e-mail, você tem um password. Name, e-mail e password. Até aqui eu esqueci, na verdade, de uma coisa, que é o ID. Eu preciso ter o ID, né? Então aqui eu vou colocar um ID, que vai ser do tipo string. Ah, não poderia ser número, poderia ser número. Mas número daí eu vou ter que, por exemplo, colocar 0, 1, 2, e eu não quero isso agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerar o ID desse ID. Então depois a gente vai fazer isso. Então aqui eu vou botar do tipo string. Eu vou passar o ID aqui. Beleza. Será que não tem como eu, por exemplo, passar meu user aqui? Bom, vamos tentar. Vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou pegar name, e-mail e password, que vai vir do meu user. Certo? Certo. Mas o user ele tem um campo a mais. Eu vou precisar passar o ID para ele. Será que eu vou precisar passar o ID? Não, né? Porque não fica a cargo do usuário se responsabilizar pelo ID. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um carinha do TypeScript que se chama omit. O que ele faz? Eu vou omitir, digamos assim, um campo do user, que é o ID. Então eu não vou precisar passar ele. E essa request eu não preciso mais. Então o que eu estou fazendo aqui é utilizando o DTO. Eu estou criando um objeto do tipo user, omitindo o ID. Para quê? Para que quando eu for, por exemplo, passar os dados por create, eu não passe dessa forma aqui, ó. Porque fica muito ruim. Então imagine que eu vou passar dessa forma aqui, ó. E a minha senha eu vou passar aqui dessa forma aqui. Pô, mas o que é nome, o que é e-mail, o que é senha aqui? Não sei, não tem como saber. Mas agora se eu passar um objeto, pô, olha que massa. Tu vai ter, por exemplo, name, tu vai ter e-mail e tu vai ter password aqui dentro também. Pô, olha que massa. Então tu saiu de uma estrutura onde tu não sabia o que eram as coisas para uma estrutura onde é que tu sabia onde é que é cada coisa. Tu sabe que o name aqui é o Luiz, o e-mail aqui tu sabe que é esse daqui e tu sabe que é assim esse daqui. Pô, legal. E ainda tu não precisa se preocupar com coisa, com o ID. Então eu não vou precisar dessa request, eu não preciso criar uma request, porque eu já tenho ela pronta lá dentro do meu user. Então, fechou. O que eu vou fazer aqui agora, eu não vou mais passar esse cara aqui, eu passei só para exemplo. E eu vou importar, eu já instalei, se eu não me engano, preciso verificar. Não, eu não instalei ainda, eu preciso instalar o IDV4. Então, o IDV4. Eu vou instalar ele aqui pra gente.
Deixa ele só instalar rapidinho, fechou. Eu acho que eu vou precisar instalar os tipos deles também. Vamos só esperar um pouquinho aqui, ver se ele vai exigir que instale os tipos. Ele tá demorando um pouquinho, mas eu acho que não precisa. Por hora eu vou fazer assim, eu não sei se isso daqui tá certo, a gente vai descobrir juntos. Vamos deixar assim por enquanto, e se ele acusar algum erro a gente vem e arruma. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou pegar e eu vou... eu acho que tá tudo certo. Eu só preciso verificar uma coisa aqui agora, que eu não me lembro, que é o seguinte. Eu preciso verificar aqui se eu preciso criar antes um objeto, porque eu acabei não me lembrando. Mas se eu não me engano... ó, aqui. O que vai acontecer? Eu vou receber um objeto aqui dentro, com esses três campos, e eu vou mandar para dentro do meu user. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui do tipo user, né? Ela vai ter um name, um e-mail e um password, certo? Será que eu vou fazer dessa forma aqui? Opa, eu escrevi errado. Não, né? Não, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou dar um new user. E eu vou passar o meu name, o meu e-mail e o meu password. Quando eu fizer isso aqui, eu já vou ter o meu usuário com o meu ID criado. Eu acho que ele está dando um erro. Não, tá tudo certinho. Então eu vou ter o meu usuário criado e com o meu ID também criado. Então eu já tenho o meu user pronto. O que eu preciso fazer? This.users.push o meu user. A partir desse momento, digamos que eu já criei o meu usuário dentro da minha aplicação. E agora o que eu vou fazer é simplesmente, no método find, retornar o meu array de usuários, certo? Então, fechou essa parte aqui, mas agora a gente precisa fazer uma coisa. Primeiro, eu vou importar esse meu user repository. Então, eu vou trazer ele para cá. Então, vamos importar user repository from repositories. Meu computador está um pouquinho lento. Repositories /user repository.ts. Beleza. E aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou instanciar ele aqui também. Então user repository vai ser igual a new user repository. Beleza. Se a gente se lembrar, então, a gente vai ter dois métodos, né? Eu vou fazer primeiro o de get e depois eu vou fazer o de post. Então, eu vou iniciar aqui, const user vai ser igual a user repository.find, né? Que é o método que a gente criou para buscar todos os usuários lá dentro do nosso banco. E eu vou dar um response.json passando aqui. Eu só acho que tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. O problema é que o computador não está ajudando, ele não está me dizendo direito onde é que tem erro aqui agora. Ele não está encontrando o módulo de user repository. Porque aqui não precisa ser TS, né? Estou copiando daqui e acabei vendo o TS. Não é isso. Tá. Óbvio, porque eu preciso sair da pasta, né? Eu estou aqui dentro, eu vou ter que entrar em repositories. Agora sim, eu acredito que está certo. Isso mesmo. Então, se a gente fazer um teste, eu espero que quando eu clicar aqui, ele me retorne um array vazio. Olha lá, ele me retornou um array vazio. Então, vamos lá. Agora a gente vai criar o nosso serviço, que se a gente olhar aqui dentro do nosso model, ele é o responsável pela regra de negócio, né? Então, vamos lá. Vou criar uma pastinha aqui chamada Services. E eu vou usar o mesmo nome que eu usei aqui. Então, Create User Service. Então, Create User Service.ps. Eu já vou instalar aqui também um carinha chamado bcrypt. E eu vou instalar o types dele também.
o que o bcrypt faz? Ele vai criptografar a nossa senha, né? Ele vai pegar a senha que o usuário digitar, 1, 2, 3, 4, e vai transformar numa senha que não, uma senha segura, digamos assim, né? Então, só esperar ele instalar rapidinho. Beleza. Enquanto isso, enquanto ele instala, eu vou criar nossa classe createUserService. Vou exportar ela aqui. createUserService, certo? E o service, a gente tem que se lembrar de uma coisa. Ele tem um único método. Qual que é esse método? O execute. Por quê? Porque ele é responsável por uma coisa. Como o próprio nome da classe diz, ele é responsável por criar o usuário. Então você não vai ver um serviço que é responsável por criar e fazer o update de um usuário. Entende? Então tá. Eu vou... Não preciso utilizar o async aqui, porque ele não está fazendo comunicação com fonte de dados. Mas lembra que aqui dentro eu coloquei que ele é do tipo user? Aqui dentro do meu serviço eu não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Porque imagina que a minha rota vai passar um campo a mais para o serviço. Por exemplo, o tipo do usuário. E se o tipo do usuário for admin, eu quero fazer uma regra, caso contrário eu faça outra. Mas esse tipo não precisa ir para o banco. Então, tipo, não faz sentido eu colocar o mesmo tipo de usuário aqui. Porque, tipo, vai ser coisa diferente, entende? Então, aqui, tá tudo bem eu ainda criar uma interface request, por exemplo. Então, eu vou criar ela aqui. E o que eu preciso mandar para essa minha request? O que essa minha request ela vai ter? Ela vai ter um e-mail, né? Ele vai ter um nome também. Ele vai ter o meu password, né? Beleza. Então aqui eu vou desestruturar, né? Vou utilizar o poder do JavaScript, vou desestruturar também, vai pegar da minha request, né? Como eu fiz aqui, mesma coisa. E aqui eu vou começar fazendo algumas coisinhas. Então vamos lá. Eu vou primeira coisa importar o meu user repository, né? De dentro dos meus repositories. O computador não está querendo ajudar hoje. Repository. Beleza. E agora eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso, primeira coisa, verificar se o e-mail existe. Depois eu preciso criptografar a senha. Então tá. Vou primeiro verificar se o e-mail existe. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou, primeira coisa, buscar todos os usuários, né? Porque eu preciso verificar se ele existe dentro de todos os meus usuários. Então eu vou pegar, eu vou primeiro instanciar o meu repository, né? Const user repository, você igual a user repository, certo? E eu vou pegar aqui ponto .get, beleza. Aqui eu não vou conseguir ver, então tudo certo. E agora eu preciso iterar sobre esse meu array, né, porque ele me retorna um array, e verificar se existe algum lá dentro. Então vamos lá, users.find, certo? user.email igual ao meu e-mail. Ou seja, eu estou procurando aqui, né, find um usuário dentro do meu array de usuários que seja, o e-mail dele seja igual ao e-mail que eu estou mandando ali. Se eu encontrar, ou seja, se eu encontrar um usuário, né, deixa eu só colocar o user aqui na frente, né, user. Aqui eu não vou utilizar, vou fazer o seguinte, check user aqui, eu vou colocar. If check user, o que vai acontecer? Bom, se o usuário existe, eu preciso retornar, né? Então eu vou dar eu não vou retornar, eu vou dar um throw new error, né? User already exists, certo? Beleza. Matei uma primeira regra, que é o que? A gente verificou se o e-mail existe. Se passou desse if aqui, a gente já sabe que está tudo certo e que o usuário ele não existe ainda. Então a gente vai fazer uma coisa, a gente vai criar uma variável aqui chamada hashedPassword, que ela vai ser responsável por criptografar nossa senha. Eu falei que não precisaria utilizar o método async, mas eu vou utilizar porque eu vou precisar utilizar o await aqui por causa da criptografia de senhas. Então dentro do meu bcrypt eu vou importar um carinha chamado hash. Vou trazer aqui. bcrypt.js hash. E eu vou passar a minha senha e eu vou passar com 8 de tamanho, certo?
Tá loading aqui, tá loading, não tá dando certo. Então aqui eu vou criar o meu user agora. E eu vou fazer ele como? Eu vou dar o meu user repository, né? repository.create. Lembra que o meu create ele espera um objeto com o tipo name, email e password? Então eu vou passar ele aqui, ó, name, email e o password eu vou passar o nosso hashed password. Beleza. E agora, se deu tudo certo, o que eu vou fazer? Ele já criou, né? Porque a gente já sabe que ele veio aqui e ele deu um push para dentro do nosso user. Então o que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou deletar esse nosso user.password, mas eu vou deixar isso comentado primeiro, né? Porque eu quero ver a nossa senha e eu vou retornar esse nosso user. A partir desse momento, o que a gente fez aqui? A gente fez bastante coisa, né? Mas vamos lá. Clicando aqui, eu instanciei o nosso repository, eu busquei todos os usuários e verifiquei se já existe um usuário com esse e-mail dentro do nosso banco. Se já existe, eu vou retornar um erro. Por quê? Porque o nosso e-mail tem que ser único. Caso isso não exista, eu vou continuar. Então eu criptografei a nossa senha e eu criei um usuário que vai ter o name, e-mail e o password vai ser criptografado. Então, a partir disso, eu deletei o nosso password porque eu não quero que quando ele cria um novo usuário ele devolva a senha, né? Isso não é uma boa prática. E eu vou retornar o usuário. Então vamos testar. Eu vou criar uma rota aqui agora do tipo post, que vai ter uma request e uma response, e eu vou criar esse meu usuário. Então para isso eu vou, primeira coisa, importar o nosso serviço, né? Então new create user service, eu vou importar ele aqui em cima. Ah, por que você não instanciou aqui em cima? Bom, porque eu só vou ter duas rotas e o create user service só vai estar sendo utilizado dentro da rota post, então não faz muito sentido ele ser global, digamos assim, né? Ah, mas aqui tu deixou global. Sim, mas pode ser que eu venha utilizar aqui dentro. Não é o caso nesse caso, mas pode ser que eu venha utilizar. Eu vou deixar fora por enquanto, porque depois a gente muda. Então aqui eu vou só mudar aqui. Create User Service. Aqui vai vir de dentro do meu Services. E aqui Create User Service. Eu já vou fazer o seguinte, eu já vou trazer aqui para baixo para seguir o padrão que eu acabei falando antes ali. Certo. Aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou, primeira coisa, desestruturar, eu vou desestruturar antes, na verdade, aqui para pegar o e-mail, o name primeiro, name, e-mail e password de dentro do nosso response.body, certo? E agora eu vou fazer o seguinte, const user vai ser igual a create user service.execute, passando o nosso name, o nosso e-mail e o nosso password. Lembra que eu falei antes que se tu não utilizar o DTO fica muito difícil de identificar as coisas? Imagina que aqui não seja dessa forma, seja name, e-mail e password. Legal, aqui tá fácil ainda, mas imagina que, por exemplo, eu passe outra variável. O e-mail, por exemplo, eu faça alguma coisa aqui dentro, que não é o correto, só estou exemplificando, mas eu coloco, por exemplo, my new email, ou new new mail, por exemplo, e joga aqui. Pô, começou a ficar difícil. O que é o my new mail, sabe? Então, tipo, utilizar aquela forma de DTO auxilia muito na hora que você está lendo o código também. Além de ficar, claro, muito mais organizado. Certo. E aqui, se deu tudo certo, né? Eu vou esperar retornar meu user. Mas lembra que aqui a gente retornou um throw, caso o usuário exista? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar isso daqui e colocar um try-cat por volta. Porque o que acontece? Caso dê algum erro aqui, eu consiga pegar essa mensagem e retornar para o usuário. Então, return response. Opa, aqui eu tenho que fazer uma coisa. Response.json user. Response.status 400.json e error.message. Se eu não me engano, é desse jeito que eu pego a mensagem aqui dentro. Deixa eu só me certificar. Deixa eu só me certificar se é dessa forma mesmo que eu pego um erro. Porque eu não lembro agora.
Isso, é o e.message. Vamos testar dessa forma, e se não for, qualquer coisa eu acabo mudando depois. Certo, então, vamos só testar aqui, vamos só ver se no nosso console ele retornou algum erro. Não, deu tudo certo. Então vamos testar para ver o que acontece. Vamos criar uma nova request aqui, ela vai ser do tipo create, ela vai ser post e ela vai ter um body JSON. Vamos lá. Então eu espero passar um name, né? Um e-mail e eu preciso passar também uma senha. Nesse caso que eu vou passar assim. Vamos testar aqui. Opa, deu algum erro. Ah, óbvio, não passei a nossa request, a nossa URL. Opa, cannot read property name of undefined. Certo, vamos identificar o que, que deu aqui. Request.body, name, e-mail e password. Esse erro aqui, ele aconteceu aonde? Vamos entender. Na linha 20. Deixa eu entender uma coisa primeiro. Aqui tá certo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um console.log no nosso request.body para ver se ele está trazendo os dados, primeiro de tudo. Aqui ele trouxe. Deixa eu fazer dessa forma aqui. Ah, porque eu botei o response.body e aqui é o request.body. Foi erro meu. Agora, se a gente dá um send, opa, deu outro erro aqui dentro. Qual que foi o erro? .get is not a function. Aonde? Na linha 14. É porque também eu não consigo ver se está dando tudo certo. Deixa eu só reabrir o nosso Visual Studio Code para ver se dessa vez eu consigo acessar. Ele só inicializar aqui, rapidinho. Ah, já entendi. É porque eu botei .get aqui, não é .get, é .find. E aqui eu esqueci de fazer uma coisa também. Esse meu user, ele é tipo o quê? Do tipo user, né? Não, mas eu não preciso fazer isso porque... Não, eu vou fazer porque aqui ele não está pegando, realmente. E eu vou importar ele lá dentro do nosso models. Eu acabei fazendo um negócio errado. Aqui eu tenho que, se eu não me engano, deixar public. Deixa eu só garantir isso. Aqui eu não posso fazer dessa forma, porque ele vai ser acessível em outros lugares. Ah, mas tu teria que utilizar o get post. Pode, o get post não, os getter setters, pode ser, mas nesse caso aqui, como não tem uma regra muito forte de negócio aqui no nosso modo de uso, ele é apenas uma representação, não tem necessidade, tá? O que deu aqui também? Aqui é password. Aqui também deu um erro. Qual foi o erro aqui? Name, e-mail e string. Eu acho que ele está dando um cache aqui. Deixa eu verificar. Ah, tá. Porque aqui eu não. Aqui, como eu estou em um constructor e não num método, eu tenho que passar dessa forma aqui, ó.
falha minha novamente. Aqui eu também tenho que fazer o seguinte. Quando eu iniciar... Deixa eu ver se eu não posso fazer isso assim. Eu posso fazer isso assim, eu não preciso ter um constructor. Beleza. Acho que agora está tudo certinho. Alguns erros, mas isso é normal acontecer. Então deixa eu iniciar um servidor para ver. Aí, iniciou. Opa, ele não está retornando o nosso usuário. Por quê? Vamos entender o que aconteceu aqui. Vamos dar um console.log nesse nosso user aqui. Opa, eu acho que a gente esqueceu uma coisa aqui dentro. Tá vendo uma coisa? Aqui o SLint não reclamou pra gente, mas aqui a gente teria que informar também o tipo do retorno desse nosso nosso serviço. Vou botar uma promise aqui. E como eu estou utilizando async aqui, o que eu preciso fazer? Type void not assignable to type user. Opa, eu também preciso colocar aqui dentro. E aqui eu esqueci de retornar o usuário, né? Então, eu preciso retornar um user aqui dentro. Beleza, eu acho que ele já parou o problema aqui, tá vendo? E o que eu preciso fazer também que eu acabei esquecendo de fazer? Como lá eu estou utilizando async, aqui dentro eu vou precisar colocar o await. Eu acho que agora tá certinho. Vamos ver. Olha lá, ó. O que aconteceu aqui? Deu certinho. Se a gente ver, a gente tem uma senha que ela está criptografada, ou seja, validamos uma regra, e a gente verificou se o e-mail é válido. Então, eu espero que, se eu clicar novamente aqui, ele me retorne um erro dizendo que o e-mail já existe. Não, ele não deu esse erro e ele está deixando eu criar. Bom, por que está acontecendo isso? Vamos entender. Eu estou procurando um usuário com tipo e-mail, certo? Deixa eu dar um console.log nesse nosso check user. Deixa eu dar um console log aqui dentro para ver se ele está entrando aqui dentro ou não. Ó, tá vendo? Ele não está entrando. Então vamos remover e vamos tentar entender lá o que está acontecendo. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu colocar primeiro isso daqui para eu entender uma coisa. Ele não está retornando nossos usuários. Tá vendo por quê? Porque toda vez que eu entro dentro desse método eu estou dando um new user repository. O que eu precisava ter feito? Eu precisava ter criado uma variável aqui, user repository, né? Que vai ser igual a... Deixa eu ver se eu fazer isso aqui já dá certo. This ponto e this ponto. Se eu fizer isso já vai resolver o nosso problema. Não, ainda não resolveu o nosso problema. Vamos tentar fazer dessa forma aqui. New user repository. Mas a gente tem um problema aqui, que é o seguinte.
Foi o que eu falei antes. Tá vendo que aqui dentro a gente está utilizando o user repository? E tá vendo que aqui a gente também tá? A gente poderia fazer diferente, né? E se a gente jogar isso aqui para fora, joguei para fora de novo, certo? E eu passar o nosso user repository aqui para dentro. Como? Assim, ó. Repository, né? Repository vai ser do tipo user repository. Aí o que acontece? Eu vou ter apenas um repositório sendo utilizado. Porque o que tá acontecendo de problema, eu acredito que é porque está utilizando dois repositórios diferentes. E aqui dentro eu estou instanciando um novo banco, digamos assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para dentro do meu user repository. Né? Vamos ver se vai resolver o nosso problema. Olha lá, ó. Tá vendo? User already exists. O que estava acontecendo aqui? Até foi bom ter acontecido esse erro porque eu pude explicar mais um conceito que é um iniciante, digamos assim, lá de dentro do Solid, que é o D do Solid, né? Que é o Dependency Inversion. Se eu não me engano é isso. O que isso faz? Por eu estar passando toda vez aqui dentro e instanciando, digamos assim, um novo repository, é como se eu estivesse criando um novo banco. Então toda vez ele estava iniciando zerado aqui. Isso foi muito bom esse erro porque deu para a gente trabalhar mais um conceito bacana. Então aqui agora, posso já tirar isso aqui e posso deletar o nosso password. Aqui também dentro do... aqui eu não vou, eu vou deixar assim por hora. Mas, ó, então a gente pode ver uma coisa. Agora aqui, ó, nossa rota find, opa, ela não está retornando. Porque o nosso banco restartou. Lá, então agora eu já tenho mais um usuário. Eu vou tentar cadastrar, user already exists. Aqui manteve um, então eu vou criar outro. Posso deixar o mesmo nome. Vou botar aqui 44, por exemplo. Criou um novo usuário, novo ID e um novo usuário aqui dentro. Olha que bacana. Então, veja, a gente saiu desse modelo aqui, né, que é o de MVC, e onde a gente criou só esse pedaço aqui, digamos assim, né. Se a gente tivesse criado o MVC, toda essa lógica que a gente criou aqui dentro de, verifica se o e-mail existe, aí criptografa a senha, pô, tudo isso tem que ser feito dentro do controller. Olha que coisa ruim que seria, não é que é ruim, mas imagina uma aplicação grande, ia ficar muito código, ia ficar muito ruim para manutenção. A gente criou mais arquivos aqui? Sim, a gente criou mais arquivos, mas olha que organizado que ficou. A gente criou uma pasta de repositories, onde vão ficar só repositories, uma pasta de serviço onde vão ficar só serviços. A gente sabe que um serviço só vai executar uma coisa só. E a gente pôde ainda aplicar dois padrões lá do Solid, que é o S e o D. O S vem de responsabilidade única e o D vem de inversão de dependência. Então aqui a gente pôde utilizar apenas um repository, né? A gente disse que durante a nossa aplicação a gente vai utilizar apenas um repositório, né? E a gente viu que se a gente utilizar vários repositórios pode dar um problema, né? A gente viu isso. E a gente separou as coisas. Então, aqui no nosso serviço, a gente está criptografando senha, a gente está verificando o banco e a gente está mandando preparado para o nosso repository apenas se responsabilizar em se comunicar com o nosso banco, criar usuário, retornar usuário e por aí vai. E a gente montou ainda o nosso modelo, digamos assim, que é a nossa representação do nossa tabela do banco, digamos assim, né? Então, eu acredito que, cara, com esse modelo aqui, com essa estrutura aplicado a projetos grandes, você vai ter um ganho sensacional, sabe? Porque, tipo, que nem, por exemplo, aqui, ó, ainda nem fiz essa pergunta, mas entrei aqui na Rota Post. Tem regra de negócio? Tem. Então, cria um usuário. Se tu seguir nessa regra aqui, criar esse modelo aqui, cara, imagine projetos grandes. Se teu time souber que, pô, serviço só vai cuidar de regra de negócio, sabe? O repositório vai só se comunicar com o banco. Fica muito claro, tu dá manutenção e saber onde é que tá o problema, sabe? Então, tipo assim, imagina que, por exemplo, tua senha não está sendo criptografada. No modelo MVC, tu sabe que o problema está no controller. Pô, mas será que tá? Às vezes fizeram um negócio antes, sabe? Enfim, e aqui não, aqui tu sabe que teu problema está realmente no serviço. Então tu pode ir direto no serviço debugar que tu vai estar lá o teu problema. Então,
essa foi minha dica para hoje, sabe? Eu quero trazer mais aqui para dentro do canal mais vídeos sobre arquitetura. Eu vou pensar em trazer, eu acredito que vai ser legal fazer o front dessa aplicação pequena aqui, então criar uma telinha, fazer todo o fluxo aqui para a gente ver como funciona, e eu acredito que continuar essa aplicação aqui vai ser algo bem bacana para o canal. Eu vou ficando por aqui por hoje, eu acredito que ficou muito bom essa nossa estrutura. E o código vai estar no GitHub, eu vou deixar na descrição para vocês. E qualquer coisa, dúvidas nos comentários, se inscreve no canal e valeu!